Olá, meus amigos, continuando o estudo da matéria médica dialética, hoje estamos com a sexta aula, que é sobre Dulcamara. Então vejam bem, a sequência é começar com um medicamento pequeno, depois um policresto, que é a inácia, e finalmente cannabis índica, que é um medicamento que tem uma quantidade enorme de dados. Dulcamara, gostaria de recomendar que vocês dessem uma olhada no texto, porque ali há um treinamento fictício para que vocês digam se tem analogia, se tem gradação ou se tem antagonismo. O dado antagônico, ele geralmente é mais útil para a compreensão do medicamento, porque você já tem sinais, já tem informação do que é e do que não é. E nós vamos encontrar isso num efeito da patogenesia de Dulcamara, que é muito útil, né? Que diz assim, ela acorda como se estivesse sendo chamada e vê um espírito que vai aumentando progressivamente até desaparecer. É necessário que a gente comece a pensar, digamos, dialeticamente. Se uma coisa aumenta, vai aumentando, o que você espera? Que ela ocupe mais espaço, que ela chame mais a atenção. Enfim, que aquilo sobressaia, aquilo se transforme numa coisa muito grande. Ela poderia ter uma continuação desse efeito de forma que aumentou, foi aumentando até que ficou monstruosa, até que ficou parecendo um gigante, uma montanha, ou sei lá, alguma coisa, né, que demonstra que o crescimento culminou em alguma forma estupenda. Quando fala que desapareceu, ela está dando um sinal de que cresceu, mas o desaparecimento é do outro polo. Então, nós podemos estabelecer, por hipótese, que o polo positivo, as coisas crescem. No polo negativo, elas diminuem e desaparecem. Isso aí vai ser um traço importante no antagonismo, na bipolaridade, na dualidade dessa substância. Continuamos nessa busca e aí aparece uma outra informação, um outro efeito. Ele grita como um hidrocéfalo. E daí já temos um dado muito interessante, porque o que é hidrocefalia? É uma coisa que cresce, que aumenta de volume, que acumula líquido céfalo-raquidiano no sistema nervoso, no cérebro, no crânio, e daí ele aumenta de volume e a pessoa simplesmente desaparece, porque esse indivíduo não vai ter relação praticamente com o meio. Bom, então já temos uma analogia importante e ao mesmo tempo podemos dizer que é uma gradação. Porque um espírito crescer e desaparecer e um crânio aumentar e extinguir a pessoa é uma analogia. Digamos, é o mesmo conteúdo se manifestando em circunstâncias diferentes. E o fato desse aumento chegar a uma hidrocefalia, ou seja, realmente que é um aumento excessivo, doentio. Daí nós já temos alguns outros efeitos que passam a girar em torno dessa órbita. Ou seja, quando nós encontramos o antagonismo e mais alguma analogia, mais alguma progressividade, nós encontramos o que mais interessa. A partir daí vem então o quê? Os dados que você vai entendendo que no caso de Dulcamara, provavelmente, ainda que não esteja explícito, eles
existem daquela forma em função desse eixo, desse conteúdo, desse tema. Então, ele briga, mas não tem raiva. Briga com as pessoas, ou seja, ele aumenta, ele cresce perante os outros, mas na verdade, no fundo, ele não está com raiva. Ou seja, é o crescimento e o vazio, o desaparecimento associado. O que mais que nós temos? Um efeito que é muito interessante, a agravação pelo tempo úmido, chuvoso, que há uma suscetibilidade a um aumento, porque a água é aquilo que sutilmente, uma vez que está em contato com algum corpo, tende a penetrar e aumentar o volume dele, de forma às vezes sutil ou até imperceptível, mas que altera a sua qualidade, altera a forma e principalmente o seu conteúdo. É um dos principais medicamentos dessa rubrica. Também ele pede uma coisa e rejeita quando é oferecida, ou seja, está dentro desse mesmo contexto de fazer uma coisa aparecer e quando aparece não quer, ou seja, ela pode desaparecer. Outra rubrica diz que ele está impaciente, ele sapateia e ele atira os objetos, depois começa a delirar e a chorar. Aí a gente já começa a especular um pouco, né? Porque sapatear é fazer alguma coisa desaparecer. Atirar as coisas fora também, está promovendo o sumiço das coisas. E quando ele delira, significa que ele saiu de si mesmo. Ele sumiu de si mesmo. E quando chora, ele está vertendo água, que é uma forma, provavelmente, dele melhorar. Quando você tem um estudo, uma conclusão, um tema, em que você compreende um efeito estranho, aí você fica mais confiante de que aquela sua conclusão realmente tem sentido. Por exemplo, o que você pensa da rubrica sensação de uma faca cega enfiada no peito? Como é que você pensa que o tema que nós estamos propondo ajuda a entender esse efeito patogenésico? Faca cega. A faca, para ser útil, para ser boa, ela tem que estar com um corte bem fininho. Se você deixa esse corte aumentar um pouco, ela já não corta, ela já não presta. Então, o aumento da superfície de corte tornou a faca imprestável e ela pode ser jogada fora, se não tiver conserto, se tiver como você afiar. Então o que é afiar a faca? É tornar a superfície de corte, a lâmina, bem fina, de forma que ela volte a ter a serventia comum. Vejam bem, quando nós conseguimos com o nosso tema entender, explicar esses efeitos aparentemente malucos, estranhos, nós podemos ficar seguros que estamos com uma dinâmica do medicamento adequada para a prática. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, um caso clínico de uma pessoa que evoluiu bem com Dulcamara. Muito obrigado, até breve.